Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos, vamos fazer uma oração para darmos início a mais uma escola bíblica dominical. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus, nesta manhã nós queremos exaltar, bendizer e glorificar o Teu santo nome, Pai, por mais uma escola bíblica que assim o Senhor nos concedeu, por mais esta oportunidade, por mais uma manhã de estarmos juntos em Tua presença. Senhor, que a partir de agora o Teu Espírito tome sempre a primazia desta obra, que o Senhor venha nos ensinar nesta manhã aquilo que o Senhor tem preparado para o dia de hoje. Senhor, aos irmãos que estão aqui, que já chegaram, Pai, que o Senhor venha abençoar, aos que estão por vir, continua, Senhor Deus, abençoando também eles, aos irmãos que participaram da live, Senhor Deus, abençoe e faz a obra, Senhor, dos nossos corações, que nós possamos, Senhor, crescer espiritualmente, Pai, através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Convido os irmãos para louvar ao Senhor, glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia. Com o hino 88. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém. Número 88. Aleluia. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o Teu amor revela a mim, enquanto aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Teu divino amor. As bênçãos mil do Teu amor, qual esplendor me cercarão, o Teu olhar será, Jesus, a grata revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Senhor, o nosso coração, sorrisos Teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei prazer verás, tempos de
18 da nossa harpa. Número 18. Glória a Jesus. Aos irmãos que estão em casa através da live, louve ao Senhor onde você está, irmãos. A sua casa também é a habitação do Senhor. Glória a Jesus. Preste o seu culto onde você estiver. Número 18. Grata nova Deus proclama hoje ao mundo pecador, doce nova revelada lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece, desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Com ofertas e obras mortas, sacrifício sem valor, enganado pensa o homem, propicia seu Criador. Meios de salvar se inventa, clama, roga em seu favor, a suporte os mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra ao triste pecador que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Glória a Deus. Número 25. Louvado seja o Senhor Jesus. Número 25. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor,
triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande Consolador, ó ungido de Deus, trazes paz e perdão, salvação, vida tem para os teus, que mensagem e de transformação, enviada do trono de Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, hoje nós estaremos estudando a lição de número 8. Deixa eu conferir se é isso mesmo. Lição de número 8. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Lição de número 8, nós estaremos estudando hoje, que tem por título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Será o conteúdo da lição de hoje. Nosso texto áureo está escrito em Efésios, no capítulo 2, versículo 20, que está escrito assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a pedra da esquina, a verdade em prática no Jesus, a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Nossa leitura bíblica em classe, irmãos, está no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 20 ao versículo 22, como também no livro de Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. Convido os irmãos a se colocar sobre os pés. Glória a Jesus. Pega aqui e dá-lhe a Clarice. Glória a Jesus. Livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 20 ao 22, logo após Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Aos irmãos que não têm a revista, mas querem acompanhar na sua Bíblia em casa, irmãos, abra conosco, vamos fazer a leitura juntos. Efésios 2: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos, ainda sobre os pés, fazemos esta oração. Logo após nosso professor estará dando início ao conteúdo de hoje. Senhor Deus, mais uma vez queremos agradecer a Ti, ó Pai, por esta oportunidade, por esta manhã. Senhor, que a nossa mente e nosso coração possam estar abertos, para que nós possamos aprender, Senhor, e tudo aquilo que vem nos impedir, Senhor, de entender aquilo que o Senhor tem, Pai, para nos ensinar nesta manhã. Senhor Deus, venha a ser repreendido, Pai, que o Senhor não somente, Senhor Deus, venha usar o Teu Filho nesta manhã, e que o Teu nome venha ser glorificado nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar os irmãos.
creio que eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor nessa manhã. Nós vamos estudar a palavra de Deus. Nós estamos estudando um tema, irmãos, um tanto quanto importante, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O tema geral do nosso trimestre é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Jesus e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição de número 8, a introdução da lição de número 8 de hoje, nos diz o seguinte, irmãos: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo. E o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. Meus irmãos, a nível de introdução, vale a pena a gente comentar nessa manhã que a carta que Paulo escreveu aos Efésios é uma carta teológica, doutrinária, que ele vem tratando de assuntos importantes a respeito da igreja do Senhor Jesus. E concernente a isso, irmãos, no capítulo 2, que nós estamos estudando na carta aos Efésios, Paulo está tratando desse assunto a respeito de Cristo ser a pedra de esquina ou a pedra angular da edificação ou dessa edificação. E o fundamento desse edifício é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. E o propósito para o qual, irmãos, nós somos esse edifício, esse corpo cujo Cristo é a cabeça e também a pedra angular, aquele que firma, aquele que segura, aquele que edifica, é que nós sejamos templo e morada do Espírito Santo de Deus. E é sobre esses aspectos, irmãos, que nós vamos estudar na manhã de hoje. O primeiro ponto, um edifício espiritual. Preste atenção, irmãos. O primeiro subtópico, o santuário judeu. O templo em Jerusalém era simbólico, era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A permissão dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles, formou uma nova humanidade que é a igreja. Assim, o templo judaico perde a sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Preste atenção, irmãos. Quando nós falamos de santuário judeu ou dos judeus, a primeira coisa que nos vem à memória, a primeira coisa que nós nos lembramos é o tabernáculo. Para quem não sabe, em Êxodo 25, versículo 8, o Senhor dá uma ordem a Moisés para que os filhos de Israel construíssem, edificassem um tabernáculo. E preste atenção, irmãos, porque aquele tabernáculo, ele era móvel, ele se movia, ele era montado e desmontado. Na medida que o povo de Israel, eles peregrinavam no deserto, o tabernáculo era montado e desmontado, de acordo com a direção de Deus para o povo de Israel. Porque uma nuvem de glória cobria o tabernáculo. E quando
a nuvem saía, direcionando o povo o acompanhava. Agora, o tempo passa, irmãos, e o pecado do povo de Israel, preste atenção, faz com que a glória de Deus se afaste, a presença de Deus se afaste do povo de Israel mais uma vez. Depois do homem ter perdido a presença de Deus no Éden pela segunda vez, agora, por causa do pecado do povo de Israel, por causa da iniquidade do povo judeu, a presença de Deus é afastada. Preste atenção, irmãos. Agora, Davi deseja edificar um templo, construir um templo para a habitação e morada de Deus, um lugar onde a presença de Deus, a glória de Deus viesse se manifestar. Deus diz: não, você não, seu filho. Salomão edifica, constrói o templo. E mais uma vez, irmãos, o povo de Israel peca e a glória de Deus e a presença de Deus é afastada. Santuário judaico. A glória de Deus e a presença de Deus mais uma vez é afastada depois da edificação do templo. Os anos se passam, o povo de Israel vivendo uma vida na idolatria, oferecendo adoração a outros deuses. Diz a Bíblia que aquele primeiro templo construído por Salomão, ele é destruído. O rei Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo, destrói a cidade, os muros. As portas são queimadas e fendidas. Mais uma vez, o templo é destruído. Deus levanta um homem chamado Zorobabel, que reconstrói o templo que havia sido destruído por Nabucodonosor na sua invasão a Jerusalém. E mais uma vez, irmão, Jerusalém é invadida, o templo é destruído. E agora, um rei chamado Herodes, ele reconstrói o templo que tinha, quando Zorobabel construiu, tinha aproximadamente 5 hectares. Agora, o rei Herodes, para ganhar o coração dos judeus, ele constrói o templo 3 vezes maior do que o primeiro, que Zorobabel havia reconstruído. Ele tinha aproximadamente 15 hectares. O seu tamanho, o templo que Herodes reconstrói, era impressionante o tamanho. O que cercava aquele templo era um muro, que era conhecido e chamado como Soreg. Nesse muro haviam placas, preste atenção, e nessas placas estavam escritas: qualquer gentil que ultrapassar esses muros, que tinham aproximadamente 1 metro de altura, seriam mortos. E ao lermos o livro de Atos, nós vamos ver que quando o apóstolo Paulo permite ou deixa que um grego, um gentil, ultrapasse o Soreg, ele quase é morto. Quase o apóstolo Paulo é morto por ter deixado que um gentil, um grego, ultrapassasse o Soreg. Aquele de 1 metro de altura. Este era o santuário dos judeus, onde eles ofereciam sacrifícios. E preste atenção, em Mateus capítulo 24, versículo 1 e versículo 2, Jesus e os seus discípulos estão dentro do templo. Eles eram judeus, e quando eles saem para fora do templo, os discípulos, impressionados com a beleza daquele monumento, eles mostram para Jesus aquele edifício, aquelas pedras, a beleza do templo construído por Herodes. E Jesus se direciona a eles e diz: vedes tudo isso, Mateus versículo 2, vedes tudo isso, não ficará aqui pedra
pedra. Não ficará aqui. Vocês este templo, vocês estão vendo vocês estão vendo a beleza desse edifício. Mateus 24, capítulo 24, versículo 1 e versículo 2. Jesus diz: não ficará aqui pedra sobre pedra. 70 anos depois de Cristo, preste atenção, irmãos, o general romano Tito, com seu exército, destruiu, saqueou a cidade de Jerusalém. O general romano Tito e o seu exército, eles ensinam que na medida em que o ouro é derretido por causa do fogo, o exército romano, querendo levar para si o ouro, tirava pedra por pedra para levar o ouro. E se cumpriu o que Jesus disse 70 anos depois de Cristo: não ficou pedra sobre pedra daquele edifício, daquele monumento, daquele santuário. Ele foi destruído, conforme o Senhor Jesus bem disse. Esse era o santuário judeu. E para os judeus, aquele templo era um símbolo do seu exclusivismo. O exclusivismo do povo de Israel, do povo de Deus. E nós vemos, irmãos, naquele belo edifício, naquele monumento, a proibição dos estrangeiros de acessarem o templo. Esse é um dos motivos de inimizade entre judeus e gentios. Segundo ponto, irmãos, este era o santuário judeu. Agora preste atenção. Jesus disse que não ficaria ali pedra sobre pedra. Ele seria destruído. E 70 anos depois de Cristo, o general romano Tito invadiu o templo, invadiu a cidade com seu exército, destruiu, queimou, incendiou o templo dos judeus. No segundo ponto, o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício. Olha só, irmãos, aqui nós, onde Deus habita em espírito. Esse santuário, irmãos, cujo somos nós, esse santuário que somos nós, irmãos, esse edifício, onde Deus habita em espírito. São privilégios, irmãos, que nós temos. O ensino apostólico, Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, e reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo tem templos de homens. Deste modo, os crentes, judeus e gentios, tornam o templo onde o Espírito de Deus em um edifício espiritual. O santuário cristão, irmãos, este santuário cujo Espírito de Deus habita, somos nós. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, os irmãos podem anotar essa lição. Na inauguração do templo, edificado e construído por Salomão reconhece que o Senhor que criou os céus e a terra, e que aquele templo que ele havia
edificado não poderia conter o Deus que criou todas as coisas. Atos capítulo 7, versículo de número 48. Estevão, o primeiro mártir da igreja, antes de ser apedrejado, ele reconhece que o Altíssimo não habita, e na sua mensagem, na sua pregação, ele diz que o Altíssimo não habita em mãos humanas. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17, versículo 24, reafirma essa verdade. O Deus que criou todas as coisas não habita em templos feitos por humanas. Ele agora em espírito habita dentro de nós, dentro dos cristãos, que agora judeus e gentios compõem o corpo de Cristo. Nós que somos agora, irmãos, em Cristo, pedras vivas, em um edifício, conforme está em 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 5. E preste atenção, irmãos, isso aqui é muito sério. O pecado do povo de Israel afastou a presença de Deus do santuário. A Bíblia está dizendo que agora nós somos santuário, habitação de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. E o pecado, irmãos, assim como foi com a nação judaica, ele afastou Deus, o Espírito de Deus, espiritual, cujo somos nós. Deus sempre quis, irmãos, habitar com o povo de Israel na antiga aliança. Estar próximo, estar perto, caminhar, andar com o povo. E agora, irmãos, que o Deus que criou todas as coisas em espírito, Ele habita em nós que somos santuário, edifício espiritual, conforme 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Ele em espírito habita em cada crente de forma individual, de forma coletiva. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. É por isso, irmãos, que agora nós temos liberdade de adorar, de cultuar a Deus em qualquer lugar. Eu lembro-me que Jesus, conversando com uma mulher samaritana, e isso já nos impressiona, irmãos, e Jesus estava quebrando barreiras que o homem havia construído, porque naquele tempo judeu e samaritano não tinha diálogo, não tinha conversa, não tinha bate-papo com judeu e samaritano, não tinha amizade nenhuma. Eles não eram colegas, eles não eram amigos, eles não conversavam, ninguém se sentava. Judeu não sentava para comer com samaritano. Quando Jesus pediu para os seus discípulos, irmãos, antes de se encontrar com a mulher samaritana, uma hospedaria samaritana, o dono daquela hospedaria pediu que os judeus, Jesus e os seus discípulos, os seus apóstolos, não hospedassem na hospedaria dele. Por quê? Porque o dono era samaritano. Jesus e os apóstolos eram judeus. Eles não permitiram, ele não permitiu Jesus e seus apóstolos se hospedassem na sua hospedaria. Então Jesus, dialogando com aquela mulher samaritana,
Ele está nos mostrando que já não há mais limitações para o culto, para a adoração. Ele reconhece e entende que aquele santuário que nós falamos agora há pouco, não ficaria dele pedra sobre pedra que não fosse removido. E 70 anos depois de Cristo isso aconteceu. Dizendo para Jesus: vocês dizem que em Jerusalém os nossos pais adoraram aqui, no Monte Gerizim, em Samaria. Aí Jesus está dizendo para aquela mulher: olha, mulher, a hora vem, e já é agora, e já é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, nem em Gerizim, nem no templo, agora em todo lugar, em espírito e em verdade. A liberdade da adoração a Deus não se limita mais a 4 paredes, não se limita, irmãos, ao templo judaico. A adoração a Deus e o culto a Deus pode ser oferecido ao Senhor em qualquer lugar. A nossa vida é uma adoração e um culto a Deus. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Esse é o segundo ponto a ser entendido. O terceiro ponto, irmãos, a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Preste atenção, irmãos. O objetivo da angular é sustentar o alicerce, firmar, unir toda a estrutura. Nos dias de Jesus, essa pedra ela era usada exatamente para isso, irmãos. Era a primeira coisa que deveria ser pensada quando um edifício, uma casa fosse construída, era a pedra de esquina, a pedra angular. Ela era essa pedra que sustentava todo o edifício, que firmava todo o alicerce, que unia toda a estrutura, conforme nós estamos aprendendo na lição. Ela mantinha as paredes em... E nos dias de Jesus, irmãos, essa pedra era indispensável. Todo e qualquer edifício que fosse edificado, que tivesse de ser edificado, a primeira coisa era a pedra angular, a pedra principal, a pedra de esquina. Eu queria ter agora uma imagem para mostrar para os irmãos como é essa pedra. É bem interessante, irmãos. Eu vi, é bem interessante. A pedra angular, ela sustenta, irmãos, todo o edifício, toda a construção. Sem aquela pedra, irmão, de esquina, sem aquela pedra angular, o edifício não tinha sustento algum. A estrutura, irmãos, de um edifício sem a pedra estava sujeita a cair. Qualquer vento viesse, se qualquer tempestade viesse, porque era fraco, sem a pedra angular. E quem é a pedra angular da igreja? A pedra principal da igreja? Quem que os edificadores rejeitam? Certa vez Jesus se direciona, depois de uma declaração de Pedro, dizendo que ele, Jesus, era o Cristo. Jesus se direciona a Pedro. Pedro
estava dizendo, irmãos, foi revelado a ele por Deus. Jesus diz: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Existem algumas linhas de interpretações, irmãos, a respeito desta pedra. Alguns dizem que essa pedra que a igreja está edificada é Pedro. Não é Pedro. A igreja não é edificada. Jesus diz: Pedro, tu és Petros, tu és um fragmento de rocha. E sobre esta pedra, Pedro, que você acabou de declarar, o Cristo, eu edificarei a minha igreja. A igreja do Senhor Jesus está edificada sobre uma pedra angular, uma pedra principal, cujo é Cristo, irmãos, esta pedra. E quando uma igreja, ou quando nós estamos edificados nessa pedra, e quando um edifício está edificado, irmãos, nessa pedra angular que é Cristo Jesus, sabe qual foi a declaração de Jesus a Pedro? Pedro, tu és Petros, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E tem um detalhe, Pedro: eu vou edificar a minha igreja sobre esta pedra, cujo sou eu, e as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a minha igreja, contra esta igreja que está edificada. Os seus alicerces estão edificados, aleluia, sobre uma pedra angular, glória a Deus, sobre uma pedra principal, que sou eu, Pedro, que sou eu. A pedra angular, irmãos, da igreja é Jesus. Ele que sustenta a igreja, Ele que edifica, irmãos, a igreja, esse edifício que está em construção. Ele que firma a igreja, Ele que direciona a igreja, Ele que sustenta a igreja, Ele que dá forma à igreja, é Ele que une a igreja. Foi Jesus que uniu os gentios em um só igreja. Ele é a pedra angular, Ele é a pedra principal. Jesus, irmãos. Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina. Irmãos, Marcos capítulo 12, versículo 10. Assim como também os apóstolos, pedra principal, Atos capítulo 4, versículo 2, versículo 7. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. Como nós falamos, a pedra e coletivamente e individualmente nós precisamos estar, irmãos, com os nossos alicerces edificados sobre essa rocha. Nós vamos ler Mateus capítulo 10, versículo 20. É só você voltar um pouquinho ali na leitura bíblica em classe. Acompanhe comigo essa leitura. O texto diz em Mateus 7, 24 até o 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram contra aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que e as não pratica, compará-lo-ei a um insensato que edificou a sua casa sobre desceu a chuva e correram e assopraram ventos e combateram aquela casa, e foi grande a sua queda, a sua ruína. Todo crente individualmente, irmãos, também está edificado sobre Cristo. Quando ele ouve, quando ele escuta e quando ele pratica as palavras de Jesus ou a palavra de Deus, ele está edificando a sua casa sobre uma rocha. Os ensinos
ele lê a palavra, ele coloca em prática. Esse é o crente prudente, ele pratica, ele está edificando a sua casa, irmãos, este santuário espiritual sobre uma rocha, ele está cavando, edificando sobre a rocha, ele está em labuta, em trabalho, porque conforme relatou Lucas no seu evangelho, falando a respeito dessa mesma passagem, irmãos, para alguém construir a casa sobre a rocha, era necessário cavar, irmãos, e cavar até que a rocha fosse encontrada. Depois que a rocha fosse encontrada, o edificador, ele edificava o seu alicerce, ele construía o seu alicerce sobre aquela rocha. Preste atenção, o alicerce era edificado sobre uma rocha. Esse é o crente prudente, irmãos. Ele ouve a palavra de Deus, ele ouve as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus, e ele vive aquilo que ele vive os ensinos da palavra de Deus. Ele tem um caráter cristão moldado pela palavra do Senhor Jesus, pela palavra de Deus. Esse é o crente prudente. O crente insensato, irmãos, ele ouve a palavra de Deus, ele ouve, ele até participa da escola bíblica dominical, mas ele não coloca em prática aquilo que está sendo ensinado. Ele não vive, ele é um insensato. Aí sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que acontece quando a chuva desce, quando correm os rios e quando assopram os ventos e combatem contra aquela casa? Preste atenção, a mesma chuva que veio para a casa prudente, vem para a casa do que edificou a casa sobre a rocha, vem para aquele que edificou a areia. Os mesmos rios que correram contra aquele que correram também, irmãos, sobre aquele que edificou a sua casa sobre a areia. O mesmo vento que assoprou contra a casa daquele que edificou a sua casa sobre a rocha, esse mesmo vento, ele assoprou contra aquele que edificou a sua casa sobre a areia. Sabe qual foi a diferença, irmãos? Quem que permaneceu firme no dia mau? Quem que permaneceu entre a tempestade e durante a tempestade? Quem que permaneceu firme? Aquele que estava edificando? Aquele que só ouvia os ensinamentos? Aquele que só ouvia? Quem que ficou firme, irmão, durante o dia mau? Quem que permaneceu? Quem que prevaleceu firme no dia da aflição? Ele que estava edificado a sua casa sobre a rocha, ele permaneceu firme, inabalável, porque ele teve que cavar, labutar, trabalhar até encontrar a rocha, edificar o seu alicerce, construir o seu alicerce. Não tem vento, não tem chuva, não tem tempestade. Com as suas vidas edificadas sobre a rocha que é Cristo Jesus. Eu espero que os irmãos estejam entendendo. Nós vamos avançar na nossa lição para o segundo ponto, irmãos. Nós vamos falar agora a respeito do fundamento: apóstolos e profetas. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. Na natureza da que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Jesus é um exemplo e um modelo de apóstolo, irmãos. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 2 a 5, Marcos capítulo 6, versículo 30 e Lucas capítulo 6, versículo 13. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Vale a pena um comentário aqui, irmãos. Os apóstolos, os 12, eles foram elegidos, escolhidos a dedo por Cristo Jesus para uma missão especial.
eles foram testemunhas oculares, irmãos, do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus. Os 12 apóstolos. Depois que Judas traiu Jesus, morreu, foi necessário que alguém que tivesse andado com os discípulos, com os apóstolos, com Jesus, alguém, irmãos, que fosse testemunha ocular do ministério de Jesus, alguém, irmãos, que tivesse acompanhado a ressurreição do Senhor Jesus. Em Atos, capítulo 1, alguém, um homem chamado Matias, foi elegido apóstolo, depois dos apóstolos, dos 11, terem orado, buscado direção do Espírito Santo e escolhido alguém que também tivesse acompanhado Jesus durante todo o seu ministério. Porque aquilo foi necessário que tivesse acontecido. O traidor traiu Jesus, morreu, foi Judas Iscariotes, e alguém precisava substituí-los. Os apóstolos entenderam isso, e eles escolheram alguém que tivesse acompanhado Jesus e os acompanhado durante todo o ministério de Cristo. Aí sim, foi escolhido um apóstolo para substituir Judas Iscariotes. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. O apóstolo Paulo também foi chamado por Jesus. Jesus apareceu ao apóstolo Paulo. Paulo viu Jesus após a sua ressurreição. Ele presenciou Cristo ressurreto. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruir a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo é o fundamento. O fundamento da igreja é a mensagem de Jesus. É por isso, irmãos, que nós encontramos em Atos, capítulo 2, versículo 42, o texto dizendo que a igreja primitiva, os cristãos do primeiro século, eles perseveravam unanimemente na doutrina dos apóstolos, na revelação a qual os apóstolos receberam. Eles perseveravam, irmãos, nos ensinos de Jesus que os apóstolos receberam. A igreja do primeiro século, os cristãos do primeiro século, eles perseveravam em unidade nos ensinos os quais haviam aprendido com Jesus e também da revelação que eles receberam. Este é o fundamento, irmãos. A mensagem de Cristo é o fundamento da igreja. A doutrina dos apóstolos, a mensagem. Nós vemos aqui na lição que o termo grego para apóstolos é enviados ou mensageiro. Este é o significado para a palavra apóstolos. Eles tinham uma missão especial. Missão e na oração. Segundo ponto, a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo, assim como não se pode, minhas palavras não hão de passar. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Preste atenção, irmãos. Qualquer revelação, qualquer profecia, qualquer testemunho
que fira a palavra de Deus, irmãos, nós não podemos aceitar. A Bíblia nos ensina a julgar profecias. Qualquer profecia, irmãos, qualquer revelação que contrarie a palavra de Deus, nós não podemos aceitar, irmãos. Nós não podemos concordar. E preste atenção, a Bíblia em lugar nenhum, nos manda, nos instrui, fundamentar doutrinas, ensinos em revelações, profecias ou testemunhos. Todo o ensino e prática, irmãos, está unicamente na palavra de Deus, nesse cânon sagrado. Unicamente, irmãos, temos de maneira alguma a palavra de Deus toda, irmãos, e nós não podemos de maneira alguma ir na mão daquilo que já está estabelecido, não estabelecido na palavra